durante a pandemia, mas antes da pandemia já existiam outros grandes problemas relacionados à mente da gente, ao pensamento, né, gente? Falar sobre esse assunto é um assunto sério porque atinge muita gente, que são os agravamentos de transtornos mentais para quem está trabalhando sobrecarregado, né? Está sobrecarregando o trabalho, ou no home office, ou trabalho mesmo fora de casa. Eu quero te perguntar, você já ouviu falar da síndrome do pensamento acelerado? Já? Não? Então, pode mandar pergunta pra gente, tá? Pois é esse assunto que a gente vai começar a comentar e conversar hoje com o nosso psiquiatra convidado aqui. Esse é somente uma das patologias que podem ser percebidas por estarmos vivendo uma vida mais de forma online. Que isso, Estefânia? Tá, 24 horas no celular, tá trabalhando, tá no celular, você trabalha no celular, né? E pra gente conversar sobre esse assunto, a gente convidou esse psiquiatra maravilhoso, gente, estou super feliz que ele tá aqui hoje, ele não é daqui, é de fora, tá? Ele é de São Paulo, Igor Kizovny. Vamos ver se ele já tá aqui para me recebê-lo com todo carinho. Igor, já tá aqui, Estefânia, bom dia, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado por ser recebido aqui na casa de vocês. Oh, coisa gente, delícia, bacana, né? Fica à vontade, pois preparamos não, a nossa claro. mesa aqui de café pra gente ter um bate-papo legal. bem casa, né, Igor? Bem em casa, um bolinho lindo, viu? Vamos pra gente se sentir bem em casa, né? Gente, esse é Igor. Igor, você é de São Paulo, né? Isso, a minha base é São Paulo, moro lá. E aí, tô aqui em Teresina fazendo umas campanhas e falar sobre esse tema tão importante que você, inclusive, já fez aí a abertura. Né? Exatamente, um tema que, na verdade, vem atingindo a maior parte da população hoje em dia, né? Na verdade, as pessoas hoje em dia pensam que não têm, que não sofrem, mas acabam tendo e sofrendo e acabam escondendo isso, né, Igor? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí para o pessoal de casa e já abrir a nossa cartela de perguntas para você que está aí acompanhando a gente pelo 9411-7777, tá certo? Então, assim, o curioso é que a gente já tinha essas entidades antigamente, né? Antes de pandemia, pré-pandemia. Então, são realização de multitarefas, multifunções, e a gente tem dificuldade de terminar as tarefas que a gente começa, né? Então, a internet, as mídias sociais e o próprio acúmulo de funções dentro da pandemia devido ao home office exacerbou todo esse conteúdo que a gente já tinha. Então, o que acontece? Manifestação de irritabilidade, manifestação de insônia. Até porque, Stefania, imagina só, todo mundo começou a fazer as coisas dentro de casa. Mudou o nosso espaço social, o nosso espaço de lazer, o nosso espaço de trabalho, as reuniões familiares, tudo dentro do mesmo espaço. Então, isso, para a mente, é uma dificuldade maior para a gente estabelecer os limites, de entender, espera lá, o que eu faço para começar, dar continuidade e terminar uma tarefa que eu começo? Esse é um grande ponto, né? Então, a gente começou a se perder dentro desse aglomerado de funções dentro do mesmo espaço. Primeiro porque foi uma coisa muito rápida, né, Igor? Exatamente. E aí a mente, o corpo em si não conseguem responder tão rápido como a gente quer que responda. Né? E o principal sinal é a exaustão. Então a pessoa chega assim, nossa, eu estou muito exausto, estou cansado, eu não consigo dar continuidade às funções que antes eu fazia com maestria, conseguia entregar, fazer uma entrega bacana e hoje eu não consigo mais. Então a gente tem aí algumas técnicas que são interessantes para a gente estabelecer algumas pausas, não procrastinar aquelas pequenas coisas que a gente pode realizar nesse momento agora, né? Porque daí a gente não acumula função e a gente não fica se cobrando. Você sabe que a culpa, né? A culpa super tóxica. É super tóxica. E sem contar, Igor, que às vezes, eu ia até te perguntar isso, tem vezes que a gente nem tá com aquele dia tão puxado, aquele momento tão cansado, mas a gente se sente muito cansada, a gente se sente assim, exausta, sem força. Isso acontece também por conta desse pensamento acelerado, por conta desse excesso de pensamento, do trabalho, mesmo não estando trabalhando de fato naquele momento num trabalho. Eu vou dar um exemplo para você que fica bem fácil para o público entender. Imagina uma tela de computador cheia de janela aberta. O computador começa a ficar lento, né? Ele não responde da mesma maneira que você tinha ele
antes daquele momento. Então, na mente humana é a mesma coisa. A gente tem um limite, uma capacidade de gerenciamento. E quando a gente está sobrecarregado, quando tem mais informação que a gente não consegue dar vazão e entregar, fechar algumas janelas, isso gera exaustão, isso gera um cansaço. Então, o pensamento acelerado é uma tela de computador cheia de janela aberta que a gente não está usando de forma correta. E que a gente precisa ir dando prioridades, fechando aquilo que não vai ser usado nesse momento, para que a gente consiga ter uma fluidez melhor, para que a gente consiga se sentir melhor e menos cansado, né? Então, esse é um ponto fundamental. Nossa, gente, chega, toca, né? Igor, como psiquiatra, sei que o atendimento aumentou muito durante esse período da pandemia, por N casos, né? Não só por conta da pandemia, né? Da pandemia Exato. Em si, mas também de outras causas, de outras doenças causadas pela pandemia, que são N doenças que vêm causadas pela pandemia, por conta da pandemia. Vamos fugir um pouquinho aqui do assunto. O que mais você trata dentro do consultório? Isso é bem interessante, porque a gente começa a perceber que a mente e o corpo são uma coisa só. Mente e corpo são manifestadas, às vezes, da mesma maneira. Às vezes, essa exaustão, Stefania, a gente não vai sentir só aquela fadiga ou cansaço. Isso se manifesta pelo corpo. Dor nas costas, dor de cabeça, taquicardia, insônia. Então, muitas vezes, o indivíduo ele chega numa consulta de saúde mental, de psiquiatria, pelas queixas físicas. De repente, doutor, comecei a respirar, o ar não veio, achei que ia morrer, meu coração começou a acelerar, achei que ia infartar. Então, ele passa por toda uma avaliação, bateria de exames, percebe-se que não é nada orgânico, físico, o coração está ok, o colesterol, o sistema cardiovascular funciona de uma maneira correta, mas o pano de fundo é emocional. Então, o pano de fundo que está por trás, manifestando todos aqueles sintomas, é a parte emocional e mental. Então, é muito mais fácil da gente identificar, muitas vezes, pelo próprio corpo. Porque a gente pensa, nossa, mas vai no psiquiatra, vai passar numa consulta de saúde mental, como sem contar que aquela pessoa ainda tem, não aquela pessoa, mas as pessoas hoje em dia ainda têm uma certa revelia e vou pro psiquiatra, eu tô doida. Não vou pro psiquiatra, né? Isso aos poucos, a gente já está começando a mudar e esse espaço aqui também é muito importante por conta disso, porque isso chega, esse assunto, ele está cada vez mais sendo explorado. É só a gente observar as plataformas de filmes, de séries, novelas, o assunto saúde mental, ansiedade, depressão, tentativas de suicídio estão sendo explorados em todos os locais que a gente está inserido. Então, e essa é a prova que é o assunto que está saindo da margem, né, da marginalização, do medo, do preconceito e encarando uma vida frente a frente. Para mostrar que existe isso realmente, né, gente? Não é só coisa da cabeça de alguém ou de fulano, ou fulano ouviu dizer. Tem muitas pessoas que acham que é isso. Fulano disse que estava com depressão, com ansiedade. Mas isso é besteira, as pessoas acabam falando isso. A gente já tem pergunta no WhatsApp, doutor. Vamos lá, que legal. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí. Pode colocar, Júnior, a pergunta que a gente tem no WhatsApp, e a gente também preparou algumas cartelas. Nossa, você consegue ler para mim, Cleiton, aí? Pelo menos uma pessoa vai fazer doação. Ele disse que trabalha com venda externa, está muito cansado e não sente mais prazer para trabalhar. Isso tem um pouco de ligação com essa síndrome do pensamento acelerado ou mais relacionado à depressão ou à ansiedade em si, doutor? Esse público que trabalha muito com vendas e que tinha um modo de funcionamento bem agressivo no mercado, de ir atrás do cliente, ter o contato ali frente a frente, ter um mercado, uma carteira grande, onde a agenda era muito bem preenchida. E isso motiva muito essas pessoas que trabalham nesse setor comercial, muito. Então, esse público foi muito atingido realmente, porque a impossibilidade de se translocar e de se conviver, se comunicar, né, ali, fez com que muitos perdessem aquele engajamento, né? E até também as questões financeiras relacionadas a isso também, as comissões, enfim,
toda a nossa sociedade precisou se reestruturar, está se É reestruturando. toda uma cadeia, uma rede. Onde um sofre uma interferência, todos sofrem interferência. Nós somos todos conectados, né? Então, o inconsciente coletivo, que a gente fala, algumas linhas aí de saúde mental, de psicologia analítica, colocam exatamente isso. Nós somos todos os mesmos seres, compartilhando aqui experiências e que uma ação reverbera em outra. Então, esse conteúdo pode ter um aspecto de pensamento acelerado, mas também muito pela desesperança, os medos do que pode vir a acontecer, se ele vai conseguir retomar os clientes, vai conseguir retomar o mercado, se ele vai conseguir se reestruturar, né? Então, eu vejo mais como alguns sinais de desesperança e medos aí em relação ao futuro. Calma, que vai dar tudo certo, né? Já está dando tudo Já certo. Já está dando tudo certo, doutor Igor. E um público, você comentou, um público que, assim, que mais sofreu, na minha percepção, foram as crianças e adolescentes, né? Então, nós somos seres sociáveis, o ser humano tem esse atributo social como um meio de compensação emocional e as crianças e adolescentes mais ainda, porque elas se identificam e se espelham muito mais com alguém de uma idade próxima a elas, né? É mais fácil ela fluir, brincar com uma outra criança do que com um adulto. Então, com as restrições escolares, por conta de tudo que a gente viveu e ainda está vivendo, esse público ficou bastante comprometido nesse aspecto. Então é bom os pais terem um pouco mais de atenção em relação a esse... É muito importante, sem alarmismos, mas assim, dar um pouco mais de atenção à parte emocional, perguntar como que a criança se sente. A criança normalmente ela vai manifestar a parte emocional dela, regredindo alguns comportamentos que antes ela já havia avançado, né? Uhum. Então, por exemplo, a questão da chupeta, a questão da mamadeira, de fazer xixi na cama, de não dormir sozinha. Às vezes ela regride algumas etapas do desenvolvimento infantil. Então esse é um ponto importante para a gente ficar em alerta se ela está tendo algum sofrimento psíquico em relação àquele cenário ali que ela vive, né? E os adolescentes já começam a manifestar de outra forma, muito mais pela irritabilidade, rebeldia e um ponto muito importante. Mas o meu filho, o meu neto vive trancado dentro do quarto. É normal, não é? Esse é um ponto importante. O adolescente ele tem dentro da experiência de vida dele o quarto como a referência de mundo dele. É lá que acontece todas as conversas com os amigos, faz os exercícios de casa, estuda. Então, o mundo de referência do adolescente é o quarto. É o quarto. Só que aconteceu um isolamento maior no quarto e uma diminuição da participação da rotina da casa. É importante ficar em alerta. Se perceber se não avançou um pouco mais, se não está um pouco mais mergulhado dentro do quarto. Ficar um pouco em alerta e conversar. Como é que você está se sentindo? Como é que tem sido os seus dias? Como que você está reagindo a tudo isso? Se integre mais dentro da família, da né? rotina da rotina da casa. Isso. Tô adorando a conversa porque a gente veio com um tema e a gente está trazendo vários temas para vocês, nossos telespectadores. E continua aberto aí, tá? Para perguntas, 9411-7777. Daqui a pouquinho eu mesmo vou fazer as minhas perguntas, doutor. Tem cartela, vamos ver aí. Júnior, coloca aí a nossa primeira. Quais os impactos causados ao longo do tempo, doutor, relacionado à síndrome do pensamento acelerado, junto também com essa parte de novas tecnologias que a gente está inserido, que a gente está vivenciando diariamente, porque isso causa muitos problemas, né, também, da parte psíquica da pessoa. Exato. Tudo dentro do contexto crônico, Stefânia, a gente precisa se preocupar, não só na parte da saúde mental, mas na saúde física, né? Então, o comprometimento disso ao longo do tempo e a gente não se ajustando, a gente percebe mais gatilhos de ansiedade, a gente se cansa mais fácil, a gente começa a se cobrar mais, começa a se questionar realmente se a gente faz um trabalho bem feito, a gente começa a desconfiar daquilo que a gente sempre fez muito bem feito, que a gente sabe realizar, né? Então a cobrança ela vai minando e ela vai, ao longo do tempo, ela vai fazendo com que a gente se desidentifique daquela situação. Então eu vou perdendo a minha referência daquilo que eu era antes de ter a ansiedade tomada e invadido esse espaço.
Eu estou relacionando o pensamento acelerado Gente, com a ansiedade. Né? Doutor, eu sei exatamente isso que você está falando, porque eu tenho ansiedade. Por isso que quando eu falei para ele, doutor, eu tenho as minhas perguntas, né? Eu tenho ansiedade e é exatamente isso. Às vezes a gente parece que, mesmo a gente inserido nesse mundo que a gente vive, a falta da vontade, aquela fraqueza do continuar, parece que tem dias que toma conta da gente, né? Porque também tem a questão de que fazer mais parece estar mais inserido e pertencente a algo. Então, um grande antídoto para isso tudo, dentro dessa correria que a gente vive, é trabalhar a atenção plena. Então, existem várias linhas, vários trabalhos, atividades físicas, práticas de respiração e meditação, a prática mesmo comportamental de eu estou aqui nesse momento, nesse espaço, vou colocar toda a minha atenção para realizar etapa por etapa, para a minha mente ter a percepção de que eu estou sim fazendo coisas, de que sim eu estou entregando o que eu preciso. Porque a gente faz isso de maneira tão atribulada, tão corrida, que a gente acha que a gente não fez nada. Eu sempre falo, presta atenção, anota item por item. Escreve assim, preciso mandar um e-mail, preciso fazer um telefonema, responder um WhatsApp, anota tudo. Não julga se é uma micro coisa ou uma coisa super difícil para ser feita. Anota tudo. E aí, de 30 em 30 minutos, mais ou menos, tem vários aplicativos, inclusive, que trabalham dessa forma, gerenciando melhor o nosso tempo. Vai riscando ali, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso vai dar uma dimensão de que você está agindo e como você pode recuperar também o seu tempo de uma maneira mais correta, né? Porque existe também a questão do excesso de trabalho, mas também tem um outro ponto. Existe também o desperdício de tempo. Existe a procrastinação no desperdício de tempo. E, na verdade, essa procrastinação é o que tem mais acontecido durante a pandemia, né? Exatamente. Acontecido muito porque, como eu falei, todos os espaços invadindo o mesmo cenário, né, todas as funções invadindo o mesmo espaço ali geográfico dentro de casa, a gente perde a dimensão do tempo. Então, o que era para eu usar 30 minutos de rede social, fica 2 horas, 2 horas e meia. E aí, depois eu vou precisar tomar mais tempo do meu sono, da minha noite, que poderia ter uma noite mais reparadora, para eu dar conta do meu trabalho que eu não fiz durante o dia. Que daí já vem o pensamento acelerado, que já vem a insônia, que já vem a ansiedade, e daí vai encadeando um montão de coisas, doutor. Meu Deus do céu. Gente, vamos para mais uma cartela que a gente preparou com mais uma pergunta. Vamos ver. Quais os benefícios e malefícios do home office para a mente? Esse é um ponto interessante porque é bem esse formato da pergunta. Então, o que a gente começou a perceber? As pessoas começaram a ter mais tempo para a família, começaram a ter mais tempo para si. Em São Paulo, por exemplo, uma cidade muito grande, a gente fica uma hora e meia, 3 horas trancado dentro de um carro, preso no trânsito. Então, você tem mais tempo para realizar uma atividade física, para ler um livro, para estar ali com a família e conseguir realizar muitas coisas que antes a gente não tinha possibilidade de realizar. A própria consulta médica, hoje ela é permitida e liberada através da teleconsulta, da consulta online. Então, isso permitiu com que a gente tivesse um oxigênio a mais. Sabe, aquela gordurinha a mais, nossa, eu estou tendo um pouco mais de tempo para eu respirar, e eu tenho certeza que aqui não é diferente, né? Então, esses foram alguns benefícios. Os malefícios é a má gestão desse tempo. Tem pessoas que precisam trabalhar no limite, na cobrança, e só tendem a entregar no prazo extremo ali, né? No final do segundo tempo. No finalzinho. E aí bate aquele desespero, a adrenalina dispara e a pessoa começa a entregar. Tem gente que só sabe trabalhar naquela pressão, né? Vamos. E aí acaba. E aí a cobrança é maior, o desespero, ataque cardíaco, mal-estar, descompensa mais na comida, descompensa mais na irritabilidade. E a própria a questão do cansaço mental. A luz azul, a luz amarela, essa luz artificial, durante muitas horas, ela cobra mais a atenção da nossa mente. Então, para a gente fazer, por exemplo, trabalhar em uma reunião virtual, o nosso nível de atenção ele é redobrado. Porque qualquer coisa é capaz de nos deixar desatentos e tirar nossa atenção daquele momento presente. Ou seja,